desentendimentos dos casais acontecem por bobagens, não é verdade, gente? Eu acho que você vai concordar comigo que se você é casado, a maior parte das brigas que você teve na vida, não sei quanto tempo você tem de casado, eu tenho 40 anos de casado que eu estou fazendo esse ano, 40. Mas eu posso te revelar que a maior parte das brigas que eu tive com a minha esposa não foram por grandes motivos, foram por motivos, às vezes, banais, bobos, que partiam de, às vezes, eu não entender direito o que ela falou, ou ela não entender direito o que eu estava falando, e isso aí criava muita confusão. Mas, olha, nós temos que aprender o seguinte: discordar é uma situação normal na vida de qualquer casal, tá? A gente discute no casamento, etc. E às vezes a gente fica muito incisivo. Não, o jeito que eu estou falando é que é o certo. E às vezes a situação não é tão radical assim, não é só o que você está falando ou só o que a sua esposa está falando, tá? Você poderia aproveitar muito do que um disse, do que o outro disse, para chegar num acordo nessa situação que vocês estão discutindo. E muita gente não aprendeu até hoje a discordar. Nós podemos sim discordar das ideias da outra pessoa, mas como? Sem violência física, né? Porque tem muitos casais aí que partem para empurrar o outro, né? Ou para dar tapa, né? Essas coisas que a gente vê que acontecem, mas que não podem acontecer. É uma discordância. Gente, não precisa empurrar o outro por causa de uma discordância. É uma discordância. Eu discordei. Não quer dizer que ele está absolutamente certo, mas foi só uma discordância. Enquanto existirem dois seres humanos só na face da Terra, um vai pensar de um jeito, o outro vai pensar do outro. Algumas coisas nós vamos concordar, mas várias outras não vamos concordar. Você concorda parcialmente e outras vezes você vai discordar radicalmente, ok? Mas nós temos que aprender o que é discordar sem violência, sem briga física, sem violência verbal, porque às vezes você não briga batendo, mas você briga com as palavras, você xinga, você ofende. E também, às vezes, pode existir violência de outro tipo, violência psicológica, sabe? Eu te arrebento! Quer dizer, ele não foi bater, mas ele falou de um jeito ali, né, que parece filme de terror. Isso aí o que é? Violência psicológica, certo? Ou então, eu vou te abandonar, você vai me perder, eu vou me divorciar. Quer dizer, se você for se divorciar por todas as briguinhas bobas que você tem, ó, você vai ter muito motivo para se divorciar. Você não para em casamento. E o pior é que você vai para o outro casamento e vai ter o mesmo tipo de atitude. Por quê? Porque não é assim que você resolve. Você tem que aprender a discordar. Entender que discordâncias existem e você pode, sim, respeitar o outro, né, naquilo que ele pensa, sem concordar com ele. Tudo bem, nós estamos na época de eleições, né? Um acha que é a direita que está certa, outro acha que é a esquerda que está certa, e outro que acha que é o centro que está certo. E tem outros que acham que nenhum desses aí está certo. Você vai discordar de muita gente. Quem é que está certo? Olha, você faça o seu melhor quando for votar. Só isso. E respeite o voto dado pela outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser um parente seu, pode ser um irmão da igreja, pode ser qualquer um, mas nós precisamos aprender a discordar. Melhor exemplo
de quem está certo, direita ou esquerda. Você lembra de Jesus Cristo? Jesus Cristo tinha um que era Mateus, que era o quê? Extrema-direita, colaborador dos romanos, que eram os opressores ali. A opressão! E tinha também quem? O Simão, o Zelote. Zelote era o partido de radical esquerda. Eles até matavam gente. Claro, quando ele começou a andar com Jesus, parou de andar com os zelotes, parou de ter aquelas ideias tão extremadas, mas, sabe, você não muda uma pessoa 100%. Mas Jesus falou assim, não vou andar com você? Não, nem com o Mateus e nem com o Simão Zelote. Ele falou assim, sigam-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E nós temos hoje o trabalho deles, os dois, direita, esquerda, centro, aqueles que não tinham, nem queriam saber de nada de política, foram com Jesus. E, olha, hoje nós temos o evangelho por causa deles. Então, eu tenho um pastor amigo que diz assim, qual é a melhor, qual é a sua posição, direita ou esquerda? Ele diz assim, a minha posição é de joelhos, orando para que eu possa dar a melhor solução possível. E nós todos temos que estar assim, não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Nossa posição tem que ser o quê? De joelhos. E aprendendo o quê? A discordar. Você pode discordar até de quem ganhar a eleição. Não tem problema nenhum. Isso chama-se democracia. Ok? Vamos em frente. Mas existe base bíblica para a gente brigar, gente? Para você discordar e ficar tão nervoso um com o outro? Será que a Bíblia dá orientações? Dá muitas orientações. Mas eu vou destacar aqui só duas passagens bíblicas, principalmente, tá? Para a gente observar o que é dito pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, versículos 17 e 18. Olha só o que o Paulo diz. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Olha só, o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, que era o quê? É uma igreja que se formou em Roma. O que era Roma? Era o país império, gente romana que tinha se convertido ao cristianismo. Mas esses romanos, eles eram xingados por todos os países que eles dominavam. Você imagina, na Judéia eles eram xingados, lá no Egito eles eram xingados, em tudo quanto é canto que eles dominaram povos, se dominaram na base do militar mesmo, entendeu? Entrava, matava um monte de gente, muita gente perdeu pai, mãe, filho, tio, muita gente na mão de quem? Dos romanos. Mas agora esses romanos estão se convertendo ao cristianismo. E aí o apóstolo Paulo chega para eles e diz o seguinte, olha, não paguem o mal que vocês recebem com o mal. Por quê? Muitos soldados romanos, quando eles eram xingados, por exemplo, na Judéia, eles pegavam a pessoa, né, que xingou, ia lá, botava e chicoteava até arrancar sangue deles. Alguns, que eram casos mais graves, eles chegavam até a enforcar, matar. E aí o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ó, gente, vocês antes de ser do reino de Roma, vocês são do reino de Deus agora. Então não paguem o mal com o mal, na mesma moeda. Não. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E no que depender de você, paga para não entrar numa briga. É mais ou menos isso que ele tentou dizer. Então a Bíblia diz o quê? Que nós, como marido e mulher, devemos também agir dessa forma. Tente o máximo não pagar o mal que você recebeu com o mal, na mesma moeda. Ah, mas é difícil, pastor. Sim,
às vezes você vai ter que conversar, porque magoou você. Nós vamos chegar lá. Mas, na medida do possível, o que você deve fazer? Naquilo que depender de você, não entra na briga. Olha só outra passagem que o apóstolo Paulo nos mostra, Efésios 4, 26. E ele traz mais alguma coisa, mais algum princípio. Ele diz assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Ele está dizendo assim: olha, irar, a gente pode se irar. Você já parou para pensar nisso? Que a ira é uma situação humana. Todos nós, às vezes, nos irritamos uns com os outros. O que ele está dizendo é: não deixa essa ira sair fora do controle. O que você tem que fazer? Tente resolver a razão da ira antes que o sol se ponha. Ou seja, antes de terminar o dia. O sol se pôr não é exatamente o final do dia? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: olha, se você chegar a se irritar, tá, perdeu a paciência, explodiu, tá, mas vamos fazer o seguinte: acerta essa explosão que você teve com a pessoa com quem você explodiu antes de terminar o dia. Mas, pastor, eu tenho que acertar com a minha esposa a briga antes de terminar o dia, mesmo de... Não, o senhor não entende. Aqui na minha casa, pastor, aqui é 3, 4 dias até esfriar, baixar poeira. Aí é que a gente vai começar a conversar. Eu sei que, de vez em quando, a situação está muito tensa e é bom você esperar um pouquinho, abaixar o nível de tensão. Mas quem acha que isso é impossível de acontecer? Não, isso aí está na Bíblia, mas é impossível de acontecer. Eu quero contar a minha experiência, então, né? Porque quando eu ainda era namorado da Magali, eu tive uma experiência com Deus, né? Por quê? Porque realmente eu percebi que eu tinha várias e várias e várias pessoas com quem eu tinha que acertar, e essas pessoas com quem eu tinha que acertar era como se eu estivesse carregando pesos nas costas, sabe? Cada problema desses que eu tinha para acertar era mais ou menos 1 tonelada. E eu tinha umas 5 ou 6 pessoas ali que eu tinha que acertar, mas que eu não estava acertando. E um dia, Deus me pressionou. E, olha, acerta com esse negócio, porque se você quer me servir, você tem que acertar a sua vida antes de vir me servir. Eu ainda não era um pastor, eu estava entrando no seminário, né? Aí Deus falou: olha, então vai acertar a sua vida primeiro, eu te ajudo a fazer isso aí, depois você vem e vai para o seminário, me segue, tá? E aí o que aconteceu? Eu fui vendo, bom, eu tenho fulano para acertar, eu tenho ciclano, sabe, tinha umas 5 ou 6 pessoas ali pendentes. Falei, bom, vamos tentar aí o primeiro. Só de pensar naquele primeiro, em acertar e confessar, olha, me perdoa por causa disso, por causa daquilo, eu já suava todinho, antes de estar na frente da pessoa. Mas Deus falou assim: olha, pode deixar comigo, eu vou te dar condições de ir na frente da pessoa. E aí, fui na frente do primeiro, marquei o encontro, né? E aí, falei: olha, eu estou há muito tempo para falar com você e tal, você me perdoa por causa disso, disso, disso. Você lembra naquela época, há uns 5, 6 anos atrás, aconteceu isso? A pessoa falou: não tenho a menor ideia do que você está falando. Ou seja, a pessoa nem lembrava, mas eu lembrava. E aí, o que aconteceu? A pessoa disse assim: olha, embora eu não me lembre,
Se isso é importante para você, vai em paz, você está perdoado. Isso foi muito importante, talvez, marcante para mim, mas não foi tão marcante para outra pessoa. Mas ele me disse, vai, você está perdoado. Quando falava está perdoado, gente, era como se saísse 1 tonelada das minhas costas. Aí, obviamente, eu fui para o segundo da lista, terceiro. Quando eu cheguei no último da lista, eram 6 toneladas que eu tinha de leveza nas minhas costas. E eu falei, Deus, mas esse negócio é muito bom, Deus. Como é que eu não vi isso aí antes? Aí Deus falou, olha, está aí na Bíblia, Efésios 4:26. Você não fez porque você não quis. Eu não te criei para viver com 6 toneladas nas costas. Agora, você precisa fazer a sua parte, querer e acertar. Eu vou, junto com você, te ajudo, e aí o peso vai desaparecer. Então, a partir dali, eu combinei com a Magali. Falei, olha, Maga, vamos na nossa vida aplicar isso aqui, esse versículo? Vamos acertar os nossos problemas no mesmo dia? Não vamos deixar passar 2, 3, 4 dias, porque você aí se acostuma e aí ficam não só dias, ficam meses, ficam anos, como foi no meu caso. E aí o que aconteceu? Quando a gente casou, principalmente, porque antes de casar, você é só namorado, você briga menos, né? Você encontra menos, briga menos. Mas depois que você casou, meu amigo, você dorme e acorda com a pessoa e, sabe, quando brigava de manhã, vamos dizer, e ficava brigado, aí ia trabalhar brigado, e aí, né, ficava, né, mastigando tudo aquilo que aconteceu na mente, assim, durante o dia inteiro de trabalho, ela no trabalho dela e eu no meu trabalho, né? E aí, quando voltava para casa, era aquelas coisa estranha, né? Ficava olhando meio assim, brava, e aí não se acertava, ia deitar, mas na hora de deitar, se eu dava boa noite e desligava a luz, o Espírito Santo vinha lá, debaixo da coberta, ia me tocar. Tum, 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 tum. Oh, rapaz, você não combinou comigo aí que ia acertar com a minha serva antes de terminar o dia? O que você está fazendo aí, rapaz? Acende essa luz aí, tira essa coberta e vamos conversar, meu irmão. Aí, tá bom, Deus, eu ligava a luz. Magali, vamos conversar. Aí a Magali, você já viu, não sei quem já conhece a Magali. Ela, quem que é? Quer brigar mais ainda? Não, 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 eu quero acertar a briga. Senta aí que vamos conversar. Aí era mais meia hora de conversa até a gente se acertar. E acertar não queria dizer que, mil maravilhas, beijinho para lá, beijinho para cá. Não, às vezes não tinha clima de beijinho. Ia dar beijinho e falava, não, agora não. Mas amanhã a gente conversa. Mas tá tudo perdoado. Tá, vai, vamos dormir. Vamos dormir que eu tô quente. Mas no dia seguinte, tinha 3 vezes mais beijinho do que no dia anterior. Aí, né? Por quê? Porque aí já tinha sentado a poeira e isso nós fizemos a nossa vida toda de casados. Você vai dizer assim: nunca passou mais de um dia? Passou, sim. Mas olha, eu vou te dizer, não passaram de 10, 12, 15 no máximo vezes, onde a gente deixou mais de um dia para acertar. Eu acho que o máximo que nós ficamos foi 10 dias de espaço para poder acertar. A gente não aguenta. Se acostuma a acertar no próprio dia. Sabe, você fica sofrendo. Você não aguenta ficar sem acertar com o outro. Então, nós aprendemos muito, tá? Nós podemos dizer o seguinte, a exceção, tá, dos casos é a gente não acertar no mesmo dia. Mas o que acontece? Tem muito casal que a exceção é acertar no dia.
Entendeu? Não, você tem que fazer o seguinte, a Bíblia diz para acertar no mesmo dia, se ela manda, eu vou tentar. Vamos trabalhar com Deus, isso aí. Chega para Deus e fala assim, Deus, me ajuda a fazer isso aqui funcionar. E ele vai ajudar. E o negócio vai dar certo. Mas é um processo, às vezes vocês vão ter dificuldades, às vezes vai diminuir. Ah, ficava uma semana sem se falar, vai diminuindo para 3 dias, depois para 2 dias. Aí, vamos dizer, vocês aprendem a acertar no mesmo dia, de repente dá uma boa sequência nisso, vocês veem a bênção que é. E isso torna vocês, vamos dizer, aptos para entender que a ira não é para ser esticada, é para ser controlada. Senão ela vai virar coisa muito pior, mágoa e tal. Tá? Vamos para frente que atrás vem gente. Olha lá. Nós devemos selecionar as brigas que a gente vai entrar. Ninguém aguenta viver brigando o tempo todo com o outro cônjuge, tá? Não aguenta. E a gente tem que selecionar porque tem base bíblica, inclusive. Será que é só mulher que briga? Olha só, porque a Bíblia fala em Provérbios 21, é melhor morar sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Olha só. Mas será que é só a esposa que briga? Não. Os homens também brigam. Veja aqui esse outro versículo, ó. 2 Timóteo 2:24. Diz assim: o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Servo do Senhor, óbvio, está falando de homem, mas pode ser servo do Senhor, que é também a mulher, serva do Senhor, ok? Se você quer ser servo do Senhor ou serva, você não pode viver brigando o tempo todo, nem com seu cônjuge, nem com seus filhos, nem com seus funcionários. Você deve o quê? Você foi chamado para ser pacífico. Deus nos chamou para a paz e não para a briga, ok? Então, veja lá, quando o assunto é essencial, porque a gente briga por bobagem, mas existem assuntos que são essenciais. Que tipo de assunto é essencial? Por exemplo, área moral, tá? Marido ou mulher está olhando para o jardim do outro lá, entendeu? A mulher está olhando para o Ricardão e o marido está olhando para a Ricardona, né? Ou para a Piriguete. Não, espera aí. Isso aí é questão de fidelidade, é moral. Então, vamos ter que acertar, vamos ter que conversar. Pode ter outro tipo, moral, ética, um quer aceitar suborno no emprego e o outro não, certo? Não, peraí, que é isso? Você é crente ou não é? Jesus entrou na sua vida ou não entrou? Que história é essa? Então, vale a pena brigar? Discutir em alto nível? Sim. Criação de filhos, um quer criar mole demais. Não vai repreender o menino, deixa ele fazer o que ele quiser, o mundo vai ensinar. Não, senhor. Se o outro fala, não, peraí, meu pai me deu limites, eu quero dar limites para os meus filhos também. Posso não ser exagerado em dar tantos limites quanto me deram, mas eu quero dar equilibradamente limites para os meus filhos. Então, isso aí é uma discussão que é para os dois cônjuges terem em alto nível, sem brigar. Mas olha só, caso vocês venham brigar mesmo, de discutir feio, controlem as explosões. Por quê? Lembre-se que vocês vão ter que pedir perdão depois. Certo? Já que vocês têm que pedir perdão no mesmo dia, vocês estão aprendendo isso? Então, controlem as explosões, porque vocês vão ter que acertar
se vocês explodirem descontroladamente, aí fica tão chato, né? Porque quanto pior a explosão que você teve, maior a humilhação que você vai ter que passar para pedir perdão para quem você fez toda essa explosão acontecer. Outra coisa importante num conflito, né, numa discussão de casal, é que nem sempre o que você diz é entendido pela outra pessoa que está ouvindo, que às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu marido. E olha só, por que isso acontece? Porque comunicação é uma rua que vai em duas mãos. Comunicação, gente, é de quem está falando para vocês, por exemplo, nós estamos numa situação dessa. Eu estou falando e vocês estão ouvindo, tá? Então, primeira mão de direção é a que está acontecendo comigo. Eu falo e vocês estão ouvindo. Mas a segunda mão de direção é que quando vocês ouvem, eu estou vendo a carinha de vocês aqui, e aí vocês têm uma reação para comigo, ok? Alguns falam, não pode não ter falado nada, mas balançou a cabeça concordando, certo? Então ele está reagindo, dando uma resposta àquela fala que eu acabei de ter, ok? Então, às vezes não, às vezes a pessoa balançou a cabeça negativamente, não concordou. Então, comunicação é isso. Comunicação tem duas mãos. Uma que vai, que é da pessoa que está falando, e outra que volta, que é de quem está ouvindo. E é por isso que nós sofremos, porque nem sempre quem está falando é entendido por quem ouviu a sua fala. E eu quero dar agora para vocês 6 etapas para um mal entendido. E muitas brigas que a gente tem de casal são por causa de mal entendidos, ok? Então, olha só, como eu falei, são 6 etapas. Primeira etapa do mal entendido, você tem que entender o seguinte: quando você está lá, olha na cabeça do rapaz, está o número 1. O que é o número 1? É o que você quer dizer, você tem a intenção de dizer. Antes de falar, você pensou: olha, eu vou dizer isso aqui para ela, ok? Mas olha só, no número 2, é a segunda etapa, é o que você realmente diz. Você já teve situações em que você pensa uma coisa e na hora de você verbaliza meio de soquinho, ou se você está de boca cheia, o outro não entende, ou você está chorando, entendeu? Então, você pensou em falar uma frase, só que na hora de verbalizar a frase sai com algum defeito. Olha só o que é o número 3. Número 3 é o que a outra pessoa realmente ouviu, que chegou no ouvido da outra pessoa. Pode ter chegado com um ruído qualquer. Tá vendo esse raiozinho aí? É um ruído. Vamos supor que você tivesse um caminhão de lixo passando justamente na hora em que você foi verbalizar aquela frase para sua esposa. Aí o caminhão vem, aquele barulhão de caminhão de lixo, atrapalhou sua esposa de ouvir perfeitamente o que você havia dito. Então, olha o que acontece. O ponto número 4. O que a outra pessoa pensa que ouve. Opa! A pessoa já, no número 3, ela já ouviu o quê? Deformado. Você pensou numa coisa, falou, mas foi tão defeituosa a forma que você falou, e ainda com barulho no ambiente, que a pessoa ouviu não aquilo que você quis dizer, mas ela ouviu mal. Aí ela vai o quê? Pensar. Assim, o que ele quis dizer com isso aí?
quem ele pensa que é para falar esse tipo de coisa para mim? Tá vendo como é que é o negócio? E aí o que acontece? Ela vai agora o quê? Dar o troco. Ponto número 5. O que a outra pessoa diz sobre o que você comunicou. Você comunicou mal, meu irmão. Você vai ouvir uma resposta daquelas. Só que aí o que acontece? Quando você responde, o caminhão de lixo ainda está fazendo. Né? A sua esposa respondeu e o caminhão de lixo ainda funcionando. Quem vai ouvir mal o que a sua esposa falou agora é você. Tá vendo? E aí o que acontece? Ponto número 6. O que você pensa que a outra pessoa diz sobre o que você comunicou. Olha só. O que você pensa, porque ela deu uma resposta atravessada, ok? Você já ouviu, por causa do ruído, também pessimamente a resposta dela, piorou ainda a resposta, e aí você está pensando aqui na sua cabeça, armando uma nova resposta para dar para sua esposa. E você está pensando assim, ó, mas como esta criatura não entende uma coisa tão simples como essa que eu estou tentando falar para ela? Será que ela não entende? E aí, olha só, ele vai soltar uma briga. É ou não é? Agora, para pensar, meu irmão. Isso aí, ó, não é exatamente o que acontece conosco em muitos momentos no nosso dia a dia de casados? Você tem o que você quis dizer, o que você realmente disse, o que a pessoa chegou a ouvir, depois como ela interpretou aquilo que você disse. Aí o que acontece? Ela vai dar o retrucar a você e você vai o quê? Vai passar a entender mal o que ela acabou de dizer. E aí começa o quê? Mais um mal entendido. Mais uma briga. Dá para parar esse negócio? Totalmente não dá, gente. Mal entendido existe na humanidade há muitos e muitos anos atrás. Certo? Mas dá para evitar pelo menos uma parte dos mal entendidos? Sim, eu acho que dá. Em que horas que dá para evitar ou dá para parar o mal entendido? No número 1, o que você está pensando, não dá para parar. Você está pensando. No número 2, também não dá para parar. Você pensa numa coisa e às vezes verbaliza outra. Número 3, o que a pessoa ouve, dá para parar? Também não. Mas dá na hora que ela está no 4, pensando. Quando a pessoa está pensando em te dar uma resposta, geralmente ela tem uma expressão facial de preparação ou de surpresa. Ela começa a ouvir o que você está falando, ela espreme os olhos, faz sabe, a testa fica enrugadinha assim. Como? Como se ela estivesse surpresa com o que você está falando. Quando você perceber isso, é o número 4, aí você já pode imaginar, opa, acho que eu comuniquei mal, deixa eu interromper esse negócio antes que dê briga. Aí você fala, olha, espera um pouquinho, pela tua reação eu estou vendo que eu acho que eu não me expliquei bem. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, deixa eu voltar a comentar aquilo que eu queria do jeito certo. Pronto. Aí você evita pelo menos 50% desses mal entendidos. Tá bom? Isso é uma das razões para você trabalhar, vamos dizer, uma situação difícil. Sim. É com treinamento? Sim, também. Dá para evitar sempre? Não dá, mas você pode tentar em todas as vezes. Eu te garanto que pelo menos metade você vai conseguir sucesso. Tá bom? Vamos lá. Olha lá, outra coisa que nós temos que aprender na hora das discussões homem e mulher, do casal, as diferenças que existem entre homens e mulheres. Mas aí eu estou colocando isso por quê? Porque principalmente nós, homens, precisamos compreender isso.
Nós, homens, fomos criados de um jeito e as mulheres foram criadas de outro jeito. Você e eu, homens, fomos criados, vamos dizer, na hora das brincadeiras de criança, tá? Como é que é a brincadeira de criança, mas de homem? Ah, vamos lá jogar bola, é taco, né? É luva de boxe, pá, 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 pá. Né? Você já percebeu que é muita brincadeira agressiva? Nós somos criados assim e às vezes a gente vai crescendo, faz esportes, esportes também são agressivos muitas vezes. Então, a agressividade, isso é muito comum ao homem. Para um pouquinho para pensar. Você casou com uma mulher, você não casou com um homem. E aí o que acontece? A sua mulher não foi criada desse jeito. Quando você está com uma mulher, a mulher foi criada exatamente desde criança com brinquedos suaves. Ah, vamos tocar piano, pim, plim, 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 plim. Ou então, vamos brincar de boneca, ah, botar casinha aqui, vamos fazer aquilo ali, ou vamos uma dança, uma coisa mais assim, legal, papá. O tipo de criação delas já foi diferente do nosso. E o tipo de expectativa que as esposas, que as mulheres têm, de como você trata ela, é diferente também. Por exemplo, esse negócio de falar assim, ô oh, mulher, esse negócio de reação assim, você faz com outros homens e não tem problema. O camarada, vai, você, vai, né? Depois a gente se encontra aí, a gente se acerta e tal. Se você falar grosso com o homem não leva tanto a sério, tá? Mas se você falar dessa mesma forma com a sua esposa ou com uma mulher, você vai retraí-la. Por quê? As mulheres são muito mais sensíveis, elas não são, não têm a expectativa de serem tratadas com casca grossa. Para você entender melhor as mulheres, existem vários livros, tá? Mas existe um que é um pouco antigo já, da editora Betânia, que é o livro Tudo que você sempre quis saber sobre a sua esposa, mas ficava sem jeito de perguntar. Isso aí é a capa do livro, tá? A autora é a Margaret Hardesty e é a editora Betânia. E sabe, a Margaret Hardesty, ela fez um livro que é muito legal, muito engraçado. Ela tem várias dicas, né, que ela dá como mulher para os homens. Eu vou colocar aqui uma parte do que ela colocou. A maneira como o marido fala alguma coisa, depois o que a esposa pensa, depois que ele acabou de dizer aquilo, e a terceira parte é o que a esposa quer ouvir, o que ela gostaria de ter ouvido por parte do marido, tá? Não foi um mau jantar, não, mulher, mas a batata estava salgada, hein? Estava aí pegando no pé da mulher por causa da batata salgada. E se esquece o quê? Que às vezes ela passou, né, chegou correndo do trabalho, fez numa correria, mas tentou fazer o melhor possível para você. E um pouquinho de sal a mais caiu ali, e mesmo a batata suga, né, o sal e tal, mas mesmo assim ficou um pouquinho mais salgado do que o normal, né? E, caramba, ela se sente humilhada. Olha o que a esposa pensa. Só reclamação, é tudo isso que eu recebo, é agradecimento. E o que ela gostaria que o marido tivesse dito ou falado? Como ele poderia falar? O jantar estava ótimo, a sobremesa, então, querida, mas nem menciona a maldita da batata. Por quê? Porque ela também comeu a batata, ela sabe que a batata está salgada, entendeu? Então, ela gostaria que você elogiasse as coisas maravilhosas que ela fez, porque foram várias, né? Claro que nós homens às vezes não aguentamos, né? Você pode elogiar, fala da sobremesa e tal, mas você ainda fala.
Querida, tem água gelada na geladeira? Tem. Tem limão, mas daquele bem azedo? Tem, eu comprei ontem. Então traz aqui que a gente vai usar aqui. Isso aqui está precisando de água gelada com limão azedo. Não faça isso, não. Você vai dormir na sala, tá bom? Se fizer hoje, tá? Mas é brincadeira. A gente pode brincar um pouquinho, gente. Mas cuidado com as brincadeiras. De vez em quando elas não gostam. Olha lá, próxima situação que a Margaret Hardist mostra no livro. O marido diz, assistindo pela TV a um concurso de beleza. A cara do idiota, né? Uau! Nada mal! Olha aí! Né? E o que ela pensa quando o marido está falando isso? Ela só pensa isso. Estúpido! Desgraçado! E o que ela gostaria que você tivesse dito para ela? Ela gostaria que você tivesse dito, realmente elas não são feias, querida, mas sabe, não sou do meu tipo. Você ganha de todas elas. Aí a Margaret Hardist põe assim, se não ganha na beleza, ganha por ser a mãe dos seus filhos, viu? Então, você está percebendo? Elas têm expectativas de que a gente fale de outro jeito com elas. Outra coisa, o marido diz, eu já disse que você está bonita, agora chega! Naturalmente, a esposa, né, põe um vestido. O que você acha desse aqui? Tá bonito? Tá bonito, tá maravilhoso. E esse outro aqui? Tá bonito? Tá, também tá. Depois das quinta, sexta roupa que ela troca, perguntando se tá bonita, o cara explode, né? Mas aí o que a esposa pensa? Meu Deus, está horrível! Olha aí, ó. E o que ela gostaria que o marido tivesse dito? Querida, você está linda! Vamos sair para eu exibir você. Olha só, você acha que a sua esposa se veste para você? Se veste para você 20%. 80% ela se veste para as outras mulheres que vão estar no lugar, olhar e falar assim, nossa, olha o cabelo daquela senhora, que bonito, olha aquela roupa, né? Na igreja, então, caramba, ela vai desfilando assim, né? Tá vendo como é que é o negócio? Mas isso é o quê? É o jeito de ser. As expectativas das mulheres são diferentes, elas devem ser tratadas de forma diferente. Agora, veja só, alguns princípios para resolver os conflitos. Toda discussão, gente, precisa de regras. Se for uma briga, não precisa de regras. O esporte de briga, boxe, tem regra. E o UFC também tem regras. Judô também tem regras. Então, qualquer atitude que vá dar discussão, você também precisa de regras. Caso contrário, você vai ter essa situação como se fosse a briga de bêbados num bar. Tá? As senhoras aí presentes ou que estão ouvindo, né, não sabem o que é uma briga de bêbado no bar. Mas a gente que é homem sabe muito bem, né? Briga de bêbado no bar não tem regra, né? Eles pegam o que tiver e jogam no outro, vale dar dentada, puxar cabelo, tirar sapato, tudo, né? Só se tiver uma garrafa para jogar, eles tomam a cerveja que sobrou antes, depois que ele joga, porque ele é bêbado, ele quer tomar tudo antes de jogar. Então, isso aí, sem regras, só briga de bêbado. Agora, você não é bêbado e nem sua esposa. O que tem que acontecer? Vocês precisam de algumas regras. Vamos dar algumas. Não evite o conflito usando o tratamento do silêncio. O que é esse silêncio? É aquela gelada que um dá no outro. Você discutiu com o seu cônjuge de manhã e às vezes você passou o dia inteiro separado. E aí, quando volta a encontrar, depois do trabalho, né, final do dia, o outro não quer nem olhar para sua cara. E às vezes você vai perguntar alguma coisa, oh, você viu onde está o meu celular? O outro vira, como se estivesse
fazendo alguma coisa e tal, olha para lá, como se nem tivesse escutado o que você falou. Depois da terceira, quarta chamada que você... Oh, você não está ouvindo o que eu estou falando? Ah, você viu meu celular? Viu meu celular? Aí o outro começa o quê? A explodir. Por isso que não dá certo você fazer tratamento do silêncio com o outro, da gelada no outro. Porque você não acertou a primeira briga e também criou uma segunda briga, que é essa agora da noite, de você não ter respondido quando procurou o celular. Você está percebendo? Então, o que tem que acontecer? Vamos conversar. Deus nos deu o quê? A habilidade da fala. É pela fala que a gente vai se acertar. Ah, mas o outro devia saber por que eu estou nervosa com ele. Não, não tem como. Ninguém nasceu com bola de cristal. Tá? Se você não chegar e falar, principalmente homens, né? Homem é muito desligado. Tá? Na briga, vamos supor, a mulher às vezes fica mastigando tudo aquilo que você falou na briga com ela o dia inteiro. Quem bebê, 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 bebê. Ela te diz certinho o que você falou à noite. Só que o homem, às vezes, brigou de manhã e, ó, esqueceu até o motivo da briga. Ele não levou tão profundamente isso. Tem muito homem que é desligado mesmo. Tem outros que são menos desligados, mas, em geral, o homem reage assim. Então, o que precisa? Não é você considerar que o outro devia saber por que você não está dando atenção. Não. Você tem que segurar o indivíduo e falar assim, olha, vamos conversar? Eu não gostei do que você falou e nós, nesse momento aqui, precisamos acertar. E aí vão conversar. Segundo princípio para você resolver conflitos, não acumule irritação para usá-la mais adiante. Tem gente que vai, né, vai segurando, segurando. O outro fala, você não gosta e você vai... Aí o outro pergunta, o que é? Você quer falar alguma coisa? Não, não quero não. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá nada. Tá tudo guardado. Você está acumulando, acumulando, acumulando. Esse negócio, uma hora, vai explodir. Tá? Isso é com qualquer ser humano. Então, o que precisa acontecer? Você precisa, à medida em que vão chegando as coisas que você não gostou que o outro fez, não deixar acumular. Existem algumas coisas que você pode perdoar, tá? Vou dar uma dica aqui. Como é que é? Por exemplo, o outro falou alguma coisa, entrou por esse ouvido aqui, você ouviu uma coisa que você não gostou do seu marido, vamos dizer. Aí você vai aqui, no cérebro, na sua mente, vai estar tentando fazer um filtro do que ele falou para você. Analisa, será que ele está passando um momento difícil lá no trabalho? Será que ele está brigando comigo porque está com raiva de alguma coisa que foi outra pessoa que fez e está descarregando em mim? Se você ouviu, vai passar aqui no cérebro, no seu cérebro, como se fosse um filtro. E aí você vai analisar. Opa, dá para perdoar? Ah, dá para perdoar, sabe? Porque ele está quase para ser mandado embora do emprego, ele está super nervoso. Dá para perdoar, irmão? Dá? Então está perdoado aqui. Sai da outra orelha. Está perdoado em nome de Jesus. Eu não vou brigar com você por causa disso. Eu escolho as brigas que eu devo ou não entrar. E essa aí não é uma que eu vou entrar. Agora, óbvio, né? Isso pode acontecer com a mulher, com o homem, mas existem momentos em que você ouviu alguma coisa, mesmo tendo toda a consideração, passando um filtro, falando, minha mulher está nervosa porque está menstruada, ou está chateada com a mãe, mesmo você dando todas as considerações, bateu aqui no seu coração
a pessoa falou alguma coisa que magoou você profundamente, e mesmo você tendo tentado relevar, não foi possível evitar da mágoa entrar no seu coração. Se entrou mágoa, então o que você vai fazer? Opa, essa aí não dá para relevar. Nós vamos fazer o quê? Vamos tentar conversar antes de terminar o dia para conversar. Olha, você me falou certa coisa aqui, eu sei que você está nervosa porque você brigou lá com a sua mãe ou alguma coisa, mas eu me senti humilhado, então eu queria conversar com você sobre isso. Isso aí são exceções. Agora, muitas e muitas vezes vai dar para você analisar e perdoar, relevar, deixa passar? Sim, eu te garanto que boa parte das nossas discussões, se você parar e analisar, dá para perdoar meu marido? Dá para perdoar minha esposa pelo que ela acabou de dizer? Ah, tá nervosa. Está perdoada em nome de Jesus. Eu não vou entrar nessa briga. Por quê? Porque eu escolho as brigas que eu vou entrar. E essa não vai me magoar. Ponto. Se possível, prepare o cenário para a discussão. Você conhece casais que brigam na frente de qualquer um que estiver na frente? Às vezes na igreja. Você está lá no ambiente da igreja, o pessoal está saindo, né, do culto, todo mundo conversando, tá? De repente você vê um casal lá brigando em altos brados. Não fica todo mundo olhando assim, assustado. O que aconteceu? Nossa, que vexame! Nós temos que preparar o cenário para discutir, para ter as nossas brigas, para ter o quê? As nossas divergências. Tem gente que explode na frente dos filhos. Olha essa imagem aí, certo? Eu quero dizer o seguinte, se você briga na frente dos seus filhos, até os 5 anos de idade, não sou eu que falo não, são os psicólogos, até 5 anos de idade, seu filho está preparando aquilo que vai ser a base do caráter dele. Se você está discutindo e brigando e às vezes até estapeando na frente de filhos, agressivo, violento, sabe o que está passando para o seu filho? Que ele também pode ser violento, que ele deve ser violento, ou que ele vai ser um eterno medroso do que os outros podem fazer com ele. Isso aí vai para o caráter do seu filho, é a base. Não é o caráter, é a base. Você não quer uma base firme? Seu filho ser alguém que vai influenciar a geração dele positivamente? Quer, né? Mas para isso, você tem que cuidar da base, até 5 anos de idade. Senão, o que acontece? A criança vê lá o pai brigando com a mãe, empurrando, dando tapa. Ah, papai brigou com a mamãe. Ah, eu vi. Mamãe também não é fácil, não. Mamãe empurrou o papai na escada. Fez blá, 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 blá. E aí o que acontece? Depois de um tempo, a creche lá que você coloca o seu filho vai chamar você e falar: o que está acontecendo? Seu filho está dando tapa nos meninos e empurrando as meninas. Que é isso? Onde foi que ele aprendeu isso? Aprendeu com a gente. Por quê? Cuidado, isso aí está se tornando a base do caráter. Ah, pastor, estou perdido, eu fiz isso aí, e agora? O que vai ser dos meus filhos? Não, Deus é maravilhoso e faz milagres, mas nós temos que fazer a nossa lição de casa, tá? Deus é misericordioso? Sim. Pode tirar seu filho de muitas situações? Sim. Mas que você deixou essa base acontecer, então alguma coisa você vai colher lá para frente. Então prepare-se, tá? Mesmo com toda a boa vontade de Deus, nossos filhos escolhem seus caminhos também. Eles têm a liberdade de fazerem suas escolhas. Ataquem o problema na hora da discussão e não um ao outro.
Se você tem alguma coisa para acusar o outro, reforce com fatos e não com suspeitas nem boatos, tá? Segunda coisa, lembre-se de esquecer coisas lá do passado. Ah, você, quando a gente namorava, você fez isso, fez aquilo. Peraí, você tinha dito que tinha perdoado, que está ressuscitando aí, né? Desenterrando dos mortos aí os problemas do passado. Que perdão é esse? Não critique a aparência do outro. Vocês estão discutindo, às vezes, por criação de filhos. Você está perdendo o seu jeito de defender seu lado, de criação de filho, você vai criticar o outro pela aparência. Porque agora você é careca, ou você é gordo, você é gorda. Peraí, tem nada a ver com o papo que vocês estavam tendo na discussão. Isso é só para ofender. Quando você ofende, você está criando uma nova briga, um novo motivo de briga. Não critique os familiares do outro. Você quer criar briga, é falar do familiar do outro. 5. Não lancem seus sentimentos como se fossem pedras na outra pessoa. Às vezes essas pessoas que vão acumulando os casos por acertar, acham que, não, agora eu não aguento mais, agora eu vou dar o troco. Aí, pá, como se jogasse uma pedra na vidraça do outro. Só que o outro é o seu grande amor. Você está quebrando a vidraça do seu grande amor. Depois de você atirar a pedra, você vai se arrepender. Assim, puxa vida, eu não devia ter falado isso, não devia ter feito o que eu fiz, onde eu estava com a cabeça. Você vai se arrepender logo depois. Mas não dá para voltar atrás, por quê? Porque a vidraça quebrou. Ficaram as cicatrizes. Não dá para você pegar bonder e juntar pedacinho por pedacinho da vida, da vidraça que você acabou de quebrar. O que você tem que fazer? À medida em que forem aparecendo os problemas, aquilo que nós falamos, vai expondo. Dá para perdoar? Perdoou. Não dá para perdoar? Bateu aqui? Vamos trabalhar para tentar, no mesmo dia, conversar sobre isso. Não fuja ao assunto, tá? Tem gente que começa brigando por um negócio e aí vai colocando tantas outras coisas, blá, 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 blá. Coloca 10 coisas na briga, você vai ter muito desgaste, não vai resolver a maior parte desses assuntos da briga. Então, resolva um assunto e mantenha ali o foco. Acerta primeiro esse. Acertou? Beleza, dá um espaço, 2, 3 dias, né? Fala de coisas bonitas, dá beijinhos na esposa, no marido. Aí, depois dos 2, 3, 4 dias, na semana que vem, você traz um outro problema para acertar. E aí vai foco nele também, ok? Mas não fuja do assunto, que senão vocês não vão se encontrar nunca. 7, junte soluções às críticas. Não adianta nada você ficar pegando no pé do outro. Porque você sempre faz assim, você é assado, você... Pode criticar o outro? Pode. Mas tem que ser uma crítica positiva, saudável. Porque, afinal das contas, o outro que você está criticando é o seu cônjuge. Seu cônjuge é seu sócio na empresa chamada família. Você botou isso na cabeça? Que o seu marido, a sua esposa, é o seu sócio. E vocês são donos de uma empresa. Quando você foi lá no cartório assinar ali o certidão de casamento, o que você fez? Você abriu uma empresa familiar, que é o seu sobrenome. Então, agora, vocês têm uma empresa que tem como participantes você, seu cônjuge e os filhos que você tem, principalmente quando eles estão debaixo do seu teto, quando são pequenos. Essa empresa familiar. E essa empresa tem que dar certo. Você, quando critica o outro cônjuge, tem que entender que ele é um líder da empresa. Ele merece o quê? Ser criticado positivamente, mas como é que eu vou, da próxima vez, tentar agir melhor
do que eu fiz desta vez que não deu certo. Se é o que eu estou dizendo. Ah, você fez alguma coisa que não deu certo. Então, a crítica positiva vale sim, mas tente trazer algum tipo de solução às críticas, e não só críticas ferozes para acabar, para humilhar o outro. Oitavo, jamais diga você nunca ou você sempre. Sabe essas frases muito radicais? Você nunca me amou. Oh, como nunca amou? Você está casado há 10 anos aí, você acha que ela não te amou nem meia hora? Claro que no dia que casou com você para dizer sim, ela teve que manifestar que amou. Então, se meia hora ela amou, ou ele amou, não é nunca me amou, certo? Agora, sim, você pode dizer, muitas vezes eu não me senti amada ou amado por você. Aí, tá bom. Agora, você sempre foi uma chata. Será que a sua esposa sempre foi uma chata? Mas você casou com uma mulher chata? Alguém estava com uma faca lá, forçando você a casar com essa mulher chata? Não, né? É porque ela não era tão chata assim. Você já parou para pensar que quem deixou a sua mulher chata foi você, meu irmão? Não parou para pensar ainda? Pois é. Então ela não foi sempre uma chata. Então, tira esse sempre. Você pode dizer assim: olha, eu lembro quando você era namorada, nós namorávamos, você era tão alegre, tão simpática. Eu queria tanto trazer esse lado seu de volta. Pronto, você está conseguindo falar que a outra não está tão alegre e que você precisa um pouquinho mais da alegria dela, sem chamá-la de chata, ok? Então, sempre é muito tempo. Nunca também é muito tempo. Tire essas palavras do seu vocabulário. 9. Cuidado com o humor durante as discussões. Tem gente que quer acabar com a briga de casal fazendo piadinha. Ah, aquela piada que contaram no escritório, eu vou contar para ela hoje aqui e a gente vai sair dando risada. Aí pronto, coloca uma piada. Querida, nossa situação está como. Aí conta a piada e sai dando risada. Né? Só que aí a sua esposa vira para você e fala: o quê? Você acha que a nossa vida é uma piada? E aí, meu irmão, é mais meia hora de briga. Para com isso. Não coloque humor para resolver DR, né? Discutir a relação do casal. Não, tira, para com isso. O humor é ótimo em muitos momentos. E você vai usar na sua vida de casado muito o humor. Mas na hora da briga, de jeito nenhum. Para com isso. 10º, seja humilde, porque você pode estar errado. Nem sempre a gente está certo naquilo que a gente teve com a nossa opção. Não adianta você falar assim, não, eu é que estou certo. O outro vai falar, não, eu é que estou certo. Ué, você já parou para pensar que um dos dois deve estar errado? Ou até os dois podem estar errados, certo? E quando sabe quem está certo, não fica chato, fica, né? Então, o que você deve fazer? Olha, pode ser que eu esteja enganado, mas até onde eu sei, nesse assunto que nós estamos discutindo aqui, o certo é este, mas eu posso realmente estar enganado. O outro vai falar a mesma coisa. Isso é o quê? Humildade. Quando você deixa a possibilidade de o outro estar certo, o outro se sente respeitado por você. E quando souber quem está certo, fala assim, ó, é verdade, ó, você que estava certo, beleza. Agora, mas eu pensei que estava certo, não estava não. Quem estava certo era você. Agora, para terminar, 3 frases que podem salvar um casamento. Isso aí, gente, sabe quem passou para mim? Foi o pastor Jaime Kemp. Ele foi meu mentor muitos anos, né?
discipulou a mim, a Magali, trabalhamos juntos com ele em muitos eventos e fizemos trabalhos em escolas, em igrejas com ele. E também, eu, como Vencedores por Cristo, eu era baterista, eu fazia o louvor dos encontros que ele dava estudos para casais. E eu escutei ele dizer essas 3 frases que salvam um casamento umas 200 vezes. E aí, quando eu casei, eu falei assim, não, eu vou aplicar isso aqui, será que dá certo? E não é que dá certo mesmo, já salvou o meu casamento um monte de vezes. Quais são as frases? Primeira frase, eu estava errado. É você reconhecer quando errar, seja ele, seja ela. Porque tem gente que tem uma dificuldade de reconhecer que errou. E não é, gente, todo mundo erra. Ninguém sai de casa, eu hoje vou errar nisso, vou errar naquilo, vou errar naquilo outro. Não, você não sai de casa querendo errar. Mas mesmo pensando em acertar, você pode se enganar e cometer um erro. E quando você cometer, é simplesmente você falar, puxa, olha, pensei que esse aqui que era o certo, mas não é não. Eu errei. Admitir o erro é uma virtude. Segunda frase que salva o casamento é: você me perdoa? Porque tem gente que até reconhece o erro, mas não consegue verbalizar. Você me perdoa. Tá vendo? Tem gente que fica assim, tão com medo, às vezes, de como era tratado lá quando criança. Os pais, às vezes, reprimiam, né? E se ele admitir o erro, se ele falar, vai ser muito humilhante. Isso aí vem, às vezes, do passado de cada um de nós. Mas, sabe, nós precisamos tirar, se houve esse passado, tirar isso da cabeça e falar, não, olha, eu preciso verbalizar. Quando eu estou errado, se eu tiver que acertar com alguém, eu tenho que verbalizar. Olha, eu pensei que esse era o certo, mas não era. Então, você me perdoa por ter agido dessa forma, ou falado da forma errada, como eu falei? Isso é uma virtude. E a terceira frase que pode salvar um casamento é: eu amo você. Que é exatamente você declarar o seu amor pelo seu cônjuge. Você vai dizer assim: pastor, mas ela já sabe que eu amo. Os homens, vamos dizer, são muito mais contidos nesse negócio de falar. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. A gente tem muita vergonha, às vezes, né? Talvez porque também na nossa família não foi falado para nós: olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E às vezes, porque você não ouviu muitas vezes, você também não fala muitas vezes para o seu cônjuge, para os seus filhos. Você pode estar certo. As mulheres precisam ouvir que nós as amamos. Elas são diferentes de nós. Sabe, eu costumo dizer que as mulheres são como se fosse assim, um carro ou uma moto que precisa de um combustível, tá? Mas sabe, se não tiver combustível, seu carro vai andar? Não. Sua moto vai andar? Também não. Da mesma forma, as mulheres têm um combustível que as faz estar plenas para poderem ter essa vida conosco de uma maneira alegre, leve. Esse combustível é quando nós declaramos o nosso amor para elas, seja verbalmente, seja através de atitudes que demonstrem que nós as amamos. As atitudes podem ser você ajudar a lavar a louça, certo? Às vezes dá uma varridinha na casa, às vezes é consertar uma porta, e às vezes não, às vezes é você simplesmente chegar, abraçá-la e falar assim: olha, eu te amo tanto, 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 tanto. Quando ela nem está esperando, você vai por trás dela, dá aquela abraçadinha por trás e ela, ai, para. Quando ela fala, para, que ela gostou. Continua. Mas, sabe, você abraçar e falar: olha, eu já disse hoje que eu amo você. Muito, muito, muito. Então, eu queria te dizer
Sabe, isso é como se fosse um combustível no coração da sua esposa. E isso vai, com certeza, facilitar muitos momentos do nosso relacionamento como casados. Então, 3 frases que salvam o casamento são: eu estava errado ou errada, você me perdoa, por quê? Porque eu amo você. Quando você junta as 3, fica muito melhor, não é verdade? Então, gente, esse estudo, novamente, foi baseado no capítulo 6 do nosso livro Vivendo e Aprendendo a Brigar, o capítulo Resolvam Seus Conflitos, que está à venda na Amazon, tá? Mas eu quero deixar aqui para vocês os meus contatos. Quem quiser, tira uma fotozinha aí agora, né, dos nossos contatos. No Facebook, Instagram é Casal Leoto. No YouTube é canal Sérgio e Magali Leoto. No WhatsApp, se você quiser falar comigo, pode, olha, aconselhamento. Eu faço aconselhamento de graça, ok? E você fala assim, oh, mas por quê? Tem gente que cobra? Tem gente que cobra. E, às vezes, vamos dizer, os problemas são muito sérios e têm que ser reencaminhados para outros profissionais, ainda que são psicólogos. Então, tem especialistas que fazem esse trabalho. Mas eu quero dizer que aconselhamentos avulsos a gente faz free, né? E não só no Brasil, mas também várias pessoas que são de outros países, brasileiros que estão no mundo inteiro, ligam para cá, nesse WhatsApp aí, ou nesse telefone. Se você estiver fora do Brasil, é só acrescentar o 55, que é do Brasil, tá bom? E aí, 11, que é o de São Paulo, DDD de São Paulo, 99957-0451. E também, se você ainda não conhece o nosso material, nós temos muitos vídeos de cursos que estão sendo oferecidos, palestras que estão oferecidas que você pode usar para o seu grupo familiar, etc., que estão ali à disposição no Linktree. Linktree, tá vendo aí embaixo? Linktree/casal.leoto. Quando você... Esse Linktree é como se fosse uma arvorezinha de vários links. Você tem ali o meu site, você clica ali no link do site, já vai direto para ele. Se você quer o aconselhamento, você vai direto para o aconselhamento. Se você quer ver um vídeo, você vai direto para o vídeo e como faz para adquiri-lo e tudo mais. Livros, e-books, e você vai estar ajudando o nosso ministério, que é o Ministério Fortalecendo a Família. Tá bom? Estamos à disposição de vocês e quem precisar de assuntos mais profundos, de um acompanhamento até mesmo psicológico, você pode fazer um contato com a Magali, também por esse mesmo telefone, e nós vamos poder atendê-lo de acordo com a agenda que a Magali tem. Ela tem muitas pessoas já que ela atende, de pelo menos 3 ou 4 países, que são todos brasileiros. Mas se você precisa, se ela não tiver um horário para você, ela vai indicar uma pessoa da confiança dela, bem? Que vai te ajudar no seu assunto familiar.